Memórias do Líbano continua esta semana em São José do Rio Preto, com um médico em São José do Rio Preto e que está contando para nós a história da família dele. Vamos continuar um pouco a história do seu pai, que veio aqui, e como foi conhecer a sua mãe e continua a vida dele. Quando meu pai, que chegou adolescente, né, nessa viagem que ele fez com a mãe, ele já chegou adolescente, mas quando ele completou 24 anos, a mãe dele falou para ele: meu filho, está na hora de casar. Temos uma família de libaneses na região de Pindorama. Lá ele tem, o nosso Patrício tem umas filhas. Vai até lá para ver se você se interessa por alguma delas, né? E quando ele chegou, então ele e o irmão, quando eles chegaram, naquela época já tinha a estrada de ferro da Araraquarense, eles foram de trem. Quando eles chegaram lá, para conhecer a irmã mais velha, meu pai se interessou pela irmã mais nova, que foi a minha mãe. Só que a irmã mais nova tinha 13 anos, né? E aí, quando ele voltou, ele falou: oh, mãe, eu me interessei pela mais nova, né? Aí a minha avó falou com o pai da minha mãe, e ele falou: não, mas nós temos que casar a mais velha primeiro, né? Falou: não, nós vamos casar a mais nova, disse a minha avó, né? E aí acabaram em um ano se casando, um casamento arrumado, que era muito comum naquela época, né? Não sei se com amor ou não, eu sei que minha mãe se casou com 14 anos de idade, e depois o tempo é que trouxe o amor de verdade, né? A presença, a constância, o relacionamento fez com que houvesse o amor ao longo do tempo. Porque 14 anos, hoje, é uma menina, é praticamente uma adolescente saindo de uma infância. Todas as mulheres na época até 14 ou 16 anos, não, para se casar, senão depois disso fica velha, fica fora do chance de ter um marido, um noivo para se casar. Por isso, hoje, o destino das meninas, das mulheres, hoje mudou. E antigamente, 14 anos, era madura para ter uma família, para ter um filho, era diferente, a tradição era diferente. E daqui, depois do casamento do seu pai, o que Um aconteceu? casamento que deu muito certo, diga-se de passagem. Meu pai e minha mãe tiveram, então, duas filhas, as duas primeiras filhas, e as condições financeiras, naquela época, no Brasil, na década de 1930, eram extremamente favoráveis. O dinheiro brasileiro tinha uma força em relação ao dinheiro de outros países. Era um dinheiro forte em relação aos outros países. E meu pai, que é da segunda geração, falou: é uma oportunidade que eu tenho de passar um ano no Líbano. Então ele tinha muitas lembranças do Líbano. E os libaneses, de uma maneira geral, eles saem do país para conquistar outros continentes, outros países, mas eles guardam no seu coração, na sua memória, a sua infância, a sua adolescência. Então, a grande maioria dos libaneses que a gente conhece tem o desejo de retornar ao Líbano para viajar e contar a sua própria história. E assim aconteceu com meu pai. Então, meu pai, já casado, com duas filhas, resolveu, então, passar um ano no Líbano, né? E aí ele fez essa viagem para passar um ano e aconteceu o imprevisto. Caiu a Segunda Guerra Mundial. Ao cair a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão
Então, proibiu a circulação de navegação civil pelo Oceano Atlântico. Então, eles tiveram, então, que aguardar o fim dessa guerra. E, ao invés de ficar 1 ano, acabaram ficando 9 anos no Líbano, com todas as dificuldades de uma guerra, novamente, uma outra geração, agora representados pelo meu pai e pela minha mãe, iam ter muita dificuldade de sobrevivência nesse período da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, então, nasceu uma outra irmã minha no Líbano e eu também acabei nascendo no Líbano. Tá? E somente quando foi liberada a viagem no Oceano Atlântico, é que em 1946, então, a minha família retornou para o Brasil. Você voltou aqui no Brasil, voltou como menino também, nasceu no Líbano. Hoje, o senhor tem documento libanês? Então, os meus documentos libaneses, eles se resumem num passaporte. E aconteceu um imprevisto. Eu nunca tive assim problemas sérios para estudar em função desse documento. Meu documento de identidade sempre foi o meu passaporte. Eu não tinha certidão de nascimento, eu não tinha. Então, não tive problema para fazer aquele, hoje, que nós chamamos de ciclo fundamental, e o ciclo intermediário. Eu não tive problema. Eu vim ter problemas quando eu fui prestar o vestibular. Então, esbarrou, então, na inscrição da inscrição. Então, eu tive muitos problemas relacionados à documentação. Eu não tinha como conquistar, naquela época, de uma maneira legal. Então, porque meus documentos de escola tinham um nome, um outro documento tinha outro nome, o meu passaporte tinha outro nome, e eles não aceitavam esse tipo de documento. Então, nós tivemos que usar de alguns artifícios na época do vestibular, porque eu estava distante a 800, 900 quilômetros da minha cidade aqui de São José do Rio Preto. Eu estava no Rio de Janeiro, e eu não teria tempo suficiente de ir para o Líbano, mesmo porque toda a minha criação foi no Brasil. Eu que vim falando libanês, já não era mais fluente em libanês, não tinha a mínima condição de fazer isso. Então, de uma maneira bem irreal, nós conseguimos fazer um nome. Quer dizer, o meu nome mesmo, que era Carlos Abílio Jorge Cury, que deveria ser, acabou ficando Carlos Abib Cury, porque foi para compatibilizar todos os documentos, nós tivemos que usar um artifício para que esse nome ficasse único dessa forma. E hoje, o Carlos Abib Cury é um médico sem documento libanês. Ele é brasileiro, nascido no Líbano, mas ele está procurando também para ter uma cidadania libanesa. Por isso, eu quero convidar todas as pessoas, igual o senhor Carlos também, que vieram do Líbano antes de 1930, que têm aqui filhos, netos, bisnetos também, sem documento libaneses, para poder ter uma dupla cidadania. Uma nova lei, estamos trabalhando no Líbano para sair logo e facilitar o processo de ter uma dupla cidadania libanesa e mostrar que eles são libaneses, não só do documento do Líbano, mas do documento também oficial do Brasil. Por isso, Dr. Carlos, ele tem uma identidade brasileira, escrito nessa identidade, ele é de origem libanesa.
Essa identidade, depois da saída de nova lei lá no Líbano, vai ficar suficiente para confirmar que ele é libanês, ele vai ter uma cidadania libanesa lá no Líbano. Por isso, aguardamos esses documentos e deixamos também a nossa mensagem para o povo de libaneses descendentes que querem ter uma dupla cidadania. Quando a nova lei vai sair, vamos trazer as pessoas de lá do Líbano aqui para São José do Rio Preto, começar com Carlos Habib Khoury a ter uma dupla cidadania, anunciar para todos os descendentes do Brasil inteiro que tem hoje uma possibilidade de ter uma dupla cidadania. Muito obrigado, Dr. Carlos. Agradeço, eu fico muito honrado em recebê-lo em minha residência e essa oportunidade única de eu resgatar, então, a minha cidadania, pelo menos um documento, né, que eu sou puro de origem libanesa, porque, na verdade, hoje eu sou um brasileiro naturalizado, mas, no momento, se eu for no Líbano, eu praticamente não existo, né? Eu já tive a oportunidade, através da embaixada libanesa, quando eu me formei médico, de procurar através da embaixada, não havia esse registro no Líbano, na cidade em que eu nasci. Esse documento que vai mostrar que Dr. Carlos Habib Khoury é libanês e essa cidadania que vai ter como libanês vai dar também para os filhos dele. Por isso, vamos continuar o caminho de dupla cidadania, vamos continuar o caminho também da presença dos libaneses descendentes aqui no Brasil, no programa Memórias do Líbano. Que Deus abençoe todos vós, pela intercessão da Nossa Senhora do Líbano, pela intercessão de São Charbel, que está muito querido aqui nesta casa, na casa da mãe dele, que veio do Líbano, que falava sempre São Charbel, São Charbel. E ele que cuidou desta família, que São Charbel cuida de vocês também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.